Eu não quero mais saber de Deus. Eu não acredito mais em Deus. Essa foi uma frase que eu vi de um grande amigo. Estava acompanhando a sua mãe em um tratamento de câncer. Segundo ele, por Deus não ter curado a sua mãe e ela ter morrido da doença, infelizmente ela não superou o tratamento, ela não conseguiu reagir ao tratamento e acabou que faleceu. E as palavras dele foi: eu decidi não acreditar mais em Deus e nem quero mais ouvir falar sobre Deus. Bem, pessoal, o que eu poderia responder nesse momento para esse amigo? Eu pergunto a você, o que você responderia para essa pessoa? Deixa eu fazer um pedido para você, se você, antes de entrar no assunto, se você não é inscrito no canal, se inscreva para apoiar o nosso canal, para que ele alcance mais e mais pessoas com a mensagem da Palavra de Deus, tá bom? Fortaleça, se inscreva, compartilhe e deixe seu like, tá certo? Muitos pregam sobre Daniel na cova dos leões, né? Nós pregamos muito sobre Daniel na cova dos leões. A gente conta aquela história para as crianças, elas ficam maravilhadas. Oh, porque Daniel foi para a cova dos leões e ali Deus livrou Daniel, enviou um anjo e aí fechou a boca dos leões para não devorar Daniel. Outra história que a gente conta com tanta empolgação é dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram lançados na fornalha ardente, Jesus ficou no meio deles e nem um fio de cabelo deles foi queimado, nem a sua roupa ficou cheirando a fogo ou fumaça, porque Deus tirou os amigos de Daniel da fornalha ardente. A gente prega muito também sobre Moisés, que abriu o Mar Vermelho, aquele milagre grandioso que Deus fez por meio de Moisés. E assim tantos outros atos milagrosos que a gente vê na Bíblia. A gente fica maravilhado com essas histórias. Só que eu penso também em João Batista. A gente fala de Daniel, que Deus livrou ele da cova dos leões. Nós falamos dos 3 amigos de Daniel, que foram livrados da fornalha ardente. E pouco nós falamos de João Batista. Aonde estava Deus quando João Batista foi degolado? A Bíblia diz que o rei Herodes, deu a ordem, influenciado pela esposa dele, para decapitar a cabeça de João Batista e colocar numa bandeja. E foi isso que aconteceu. Degolaram João Batista e colocaram a cabeça do profeta de Deus numa bandeja. Aí eu pergunto para vocês, onde estava o Deus de Daniel? Onde estava o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? E onde estava o Deus de Moisés? Que nesse momento não livrou o seu profeta, João Batista. A Bíblia, pessoal, é cheia de mistérios, assim como o nosso Deus também. Ele tem a sua forma de agir e o tempo de agir. E eu fico pensando na história de Abraão. A gente prega muito sobre Abraão, o pai da fé, quando ofereceu Isaac ali em sacrifício, e no momento que Abraão levanta o braço com o facão para matar Isaac, Deus intervém e diz: Abraão, pare, não mate seu filho, porque eu sei que tu me amas. Então são exemplos assim na Bíblia, pessoal, que a gente vê e a gente também olha para situações que aparentemente Deus não intervém, Deus não livra, Deus não liberta. Aparentemente Deus está no céu e não se importa com o sofrimento dos seus filhos aqui na terra, na dor, no sofrimento. Paulo ele usou uma frase muito interessante. Essa frase eu quero ler com você. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. O fato de passar pela dificuldade,
Passar pela morte, passar pela dor, pelo sofrimento, não significa que Deus nos abandonou, não significa que Deus se distanciou, ou que Ele não se importa, ou que Ele se afastou de nós. Pelo contrário, a gente vê que na dor e no deserto é que Deus ele manifesta o seu poder. E se Ele não livrou alguma pessoa, ou algum dos seus servos, algum dos seus filhos, é porque Deus tem um propósito melhor e muito maior. A gente vê, por exemplo, Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida. Mas o que Deus preparou para Moisés foi muito maior. Moisés foi ressuscitado e hoje está com Deus lá no céu. Prova disso, ele aparece no Monte da Transfiguração com Elias, que também foi levado vivo para o céu. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Mesmo que a gente não consiga entender em nosso entendimento pequeno, limitado, as providências de Deus. Mas a nossa fé não deve ser abalada por isso. A nossa fé deve permanecer firme, alicerçada. Deve permanecer alicerçada como numa rocha. Paulo, em seus últimos dias de vida, passando por tanta provação, ele escreveu uma frase muito bonita, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Eu quero ler com vocês aqui. Observe o texto. Leia comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É interessante esse texto. Paulo, ele olhava para o futuro glorioso em que o momento em que ele veria o Salvador e receberia a coroa da justiça. Paulo não estava se importando se ele iria morrer ou viver no momento. O que mais importava para Paulo é que chegaria o dia, o momento em que Cristo daria para ele uma coroa de vitória. Paulo foi um homem de muita fé, mas também morreu degolado, decapitado. Quando a gente vê também a história de Pedro, quando Pedro nega Jesus, depois de ressuscitado, ele encontra Pedro e eles saem caminhando e conversando na praia. E ele diz para Pedro: Pedro, quando tu eras moço, jovem, tu se vestia, tu te virava sozinho. Mas quando chegar a idade, alguém vai te levar à morte. E Pedro aceitou a situação. Pedro sabia que Jesus estava se referindo à morte dele, que Pedro morreria por Jesus. Mas mesmo assim Pedro não desistiu de seguir Jesus. Ele prosseguiu o seu caminho até o último dia da vida, até o momento da morte, mas ele não desistiu de seguir Jesus, mesmo sabendo que um dia iria morrer por Jesus. Jesus fala para Pedro: Pedro, segue-me até o fim. Não te importa com as pessoas. Me segue até o final da tua vida. Amigo, quando eu vejo esses relatos da Bíblia, a minha fé é encorajada. Porque seguir Jesus não é só no conforto da igreja, não é só estar no conforto do banco da igreja, não é só estar louvando a Deus, não é só estar com a família, reunido com a família, não. Servir a Jesus significa que em algum momento nós vamos passar pela dor, pela crise, até pode ser uma crise financeira ou até uma doença terminal. Quando o câncer chegar à nossa vida, ou chegar na vida de alguém que amamos, quando a morte bater à nossa porta, continuaremos acreditando em Jesus? A nossa fé vai continuar uma fé viva, inabalável em Jesus? Quando o câncer chegar, quando a doença chegar para nós ou alguém da nossa família ou alguém que amamos, a nossa fé vai continuar viva em Jesus?
Nós vamos continuar confiando na providência de Deus? As palavras de Paulo também refletem uma grande confiança em Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele diz: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que texto lindo, pessoal! Quando Paulo estava no final da sua vida, cansado das lutas, mas ele continuou confiando em Jesus. Ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até a volta de Jesus, até o dia em que vamos nos encontrar com Jesus para vivermos com Ele. Que nossa fé continue firme e inabalável, que a gente não vacile na fé, e a nossa vida, as nossas palavras sejam as mesmas palavras de Paulo. Porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até a eternidade, até o encontro com Jesus no céu. Que o Senhor nos ajude a se manter firme como Paulo se manteve firme até o final da sua vida. E assim combater o bom combate e guardar a fé, até Jesus colocar a coroa da vitória em nossas cabeças. E assim estaremos seguros para sempre com Jesus. E quando chegar aquele dia, o dia em que Jesus colocar a coroa da vitória em nossa cabeça, amigo e irmão, nós vamos dizer que valeu a pena viver por Jesus nesse mundo. Mesmo que tenha acontecido tantas coisas que a vida nos trouxe, que não tivemos respostas nesta vida, quando chegarmos naquele dia que Jesus nos dá a vitória final, nós vamos dizer: valeu a pena, Senhor, viver por Ti, Te servir e nunca desistir dos Teus caminhos. Que Deus nos abençoe até aquele dia, até o retorno de Jesus em glória. Querido, fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.